Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui na Rádio Nazareno 107.9, a emissora do povo de Deus, para mais um programa, O Momento da Palavra. A Rádio Nazareno disponibiliza para os nossos ouvintes todas as manhãs, das 8 às 9, um momento exclusivo para a meditação na palavra. E na sexta-feira ficou a nossa responsabilidade. Sou o pastor Gesiel Costa, pastor no setor Guanabara, uma igreja que ama você. E hoje estou aqui novamente com o nosso amigo, o evangelista irmão Wesley, para dar continuidade a um assunto que já estamos falando aí algumas sexta-feira, que é sobre a Epístola aos Hebreus. Hoje estaremos comentando ou destacando alguns pontos do capítulo 3. Falaremos do capítulo 3, que é Jesus é superior a Moisés. O intento não é trazer um estudo exaustivo de versículo a versículo devido ao tempo, mas todavia trazer lampejos daquilo que destaca de cada capítulo. A paz do Senhor, o irmão Wesley. A paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, amados ouvintes. É mais uma vez uma satisfação imensa poder estar aqui nos estúdios da Rádio Nazareno para poder cooperar com esse programa, o Momento da Palavra, que já se tornou tradicional, né? Em todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Muito bom estar aqui. Irmão Wesley, hoje falaremos sobre Jesus é superior a Moisés. Até hoje, né, o nome de Moisés ele é muito visto, lembrado, dentre a nação de Israel, porque de fato Moisés foi um grande líder, um grande estadista, o líder que tirou o povo do Egito, estabeleceu as leis através dele. Então, devido a esta grandiosidade da relação de Moisés com Deus, com o conhecimento, com a ciência e com o povo, Moisés se torna um grande líder de tal forma que o escritor aos Hebreus precisou dizer que Jesus ele é superior a Moisés e que as pessoas deveriam dar a devida glória a Jesus e não a Moisés, porque ele queria, o escritor, destacar a superioridade ou a supremacia de Cristo, né? Exatamente. Ele continua com a sua tese, né, de considerar Jesus superior a tudo que há no Antigo Testamento, também na Antiga Aliança, e ele já tinha falado que Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos, e aí ele fala acerca da encarnação de Cristo, né? E aí agora, no capítulo 3, ele vai falar acerca da superioridade de Jesus com relação a Moisés. Moisés, como o senhor diz, é uma figura muito proeminente na Antiga Aliança, é um dos personagens mais importantes, né, para o judeu, ao lado de Abraão, talvez seja eles dois, né, a maior representatividade ali para o povo judeu. E aí, aí o autor aos Hebreus então vai colocar Jesus aqui nesse capítulo 3 como que sendo superior a Moisés. E quando ele começa já falando no primeiro versículo do capítulo 3, ele está dizendo para os irmãos santos, por isso, irmãos santos, participante da vocação celestial. Aqui ele está falando da vocação, nós somos vocacionados pela salvação. E é um assunto, né? Vocação Sim. celestial. Depois ele diz, considerai a Jesus Cristo. Também temos elemento aqui que é Jesus, é o nome dele, Cristo é ungido, mostrando que ele seria o Messias, né? Que no hebraico ungido no hebraico é Mexia e no grego Christos, que também significa ungido. Então, mostrando que Jesus é o Messias. E também que ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, temos aqui revelações, né? Sumo sacerdote. Exatamente. O que o autor aos Hebreus começa a dizer no capítulo 3, ele começa com por isso, né? Por quê? Porque aqui há muita teologia, né? Há muito estudo, conteúdo teórico, e aí ele começa com por isso. Por quê? Visto que no capítulo 2 ele tinha falado que Jesus tornou-se carne como a gente, se fez gente como a gente, ele fala acerca da importância dessa encarnação
e como tudo isso, essa encarnação tornou-se possível em Cristo, e com essa encarnação temos a salvação. Ele começa com por isso no capítulo 3. Por isso, irmãos santos, essa questão dele tratar os irmãos hebreus como santos é muito interessante também, porque pelo que parece, ele está escrevendo essa carta principalmente para os irmãos que estavam sendo tentados, né, a se afastar da fé em Cristo Jesus, a retroceder, a voltar ao judaísmo. Mesmo assim, ele considera esses irmãos como santos. E aí ele vai falar acerca da vocação, né, participantes da vocação celestial. Essa vocação celestial a qual aqui ele se refere, ela tem sentido dúbio, né? E eu acho que é de propósito. É o propósito do escritor aos Hebreus deixar esse sentido duplo, porque ela tanto pode ser uma vocação vinda dos céus, como uma vocação para os céus. Ou seja, Deus dos céus nos chamou, nos vocacionou para essa salvação, para nos levar ao céu. Dos céus somos chamados para os céus. E aí ele vai dizer que nós devemos considerar a Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerar a Jesus Cristo. Considerar aqui, em outras versões, por exemplo, nós vamos ver considerar atentamente, ou seja, voltar toda a nossa atenção a Jesus Cristo. E é onde a nossa atenção deve estar voltada realmente é para Cristo, né? Tim Keller escreveu um livro sobre deuses falsos, e aí lá naquele livro ele fala acerca de como as nossas atenções podem ser voltadas a alguma coisa que não é Deus, e que isso nos leva a uma idolatria de coisas ou pessoas. Aqui ele está falando que nós devemos considerar toda a nossa atenção no que diz respeito à salvação e esperança em Cristo Jesus. E aí ele vai fazer uma revelação incrível, que nem o senhor disse, pastor Gesiel. Ele vai falar que Jesus Cristo é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que é um apóstolo? Nós já entendemos que apóstolo é aquele que é enviado, né? Então, Jesus é o grande enviado de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é esse enviado de Deus. Apóstolo aqui significa que ele foi enviado por Deus para representar a Deus, e ele tinha uma missão de Deus. Então, aqui nós temos um Cristo que foi enviado dos céus a nós. E aí, ele não para por aí, ele prossegue dizendo que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Se o apóstolo é aquele que representa Deus, que é enviado de Deus a nós, o sumo sacerdote faz o caminho inverso. Ele veio de Deus a nós como enviado, e como sumo sacerdote ele nos leva a Deus. Então, os sacerdotes, ou o sumo sacerdote, é aquele que representa o povo diante de Deus. Então aqui nós temos um Cristo que veio do céu, representando Deus, trazendo Deus a nós, como apóstolo, e como sumo sacerdote ele nos leva a Deus. A palavra sacerdote no latim é pontífice, que significa ponte, aquele que faz a ponte, né? Dando-nos a entender tudo aquilo que a Escritura já diz, que Cristo Jesus é o único meio pelo qual nós devemos ser salvos. O único meio de salvação que nós temos é em Cristo Jesus. Por nenhum outro há salvação, senão pelo nome de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O sacerdote no Antigo Testamento ele tinha a função, né, de mediar os pecados do povo, recebia as confissões do povo e fazia mediação entre o pecador e o cordeiro, onde o indivíduo colocava a mão sobre o cordeiro, transferia os seus pecados para ele. Em vez dele morrer por causa dos seus pecados, morreria o animal inocente. Então, Cristo ele é esse mediador. Na verdade, ele é o sumo sacerdote, e ao mesmo tempo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o escritor aos Hebreus, mais para os outros capítulos adiante, ele também vai trazer revelações extraordinárias acerca desse sumo sacerdote, faz paralelo com o Melquisedeque. Nós ainda chegaremos nesses versículos que clarearão a nossa mente em relação ao sacerdócio de Cristo, com o paralelo ao sacerdote de Arão. Também aqui nós falamos do versículo 2, onde ele fala: sendo fiel ao que o constituiu,
sendo fiel ao que instituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Né? Quer dizer, ele faz uma relação aqui dizendo que também nós devemos ser fiel, como Moisés foi em toda a sua casa. A casa de Moisés é Israel. Moisés foi fiel com todo o povo de Israel por causa das leis, por causa da fidelidade a Deus e levando o povo perante Deus, não é isso? Exatamente. O autor aos Hebreus, ele começa agora já a falar acerca da superioridade de Cristo em relação a Moisés. E o que é interessante é que ele não diminui Moisés para colocar Cristo como superior, diminuindo, né, essa figura que era tão importante no Antigo Testamento e na Antiga Aliança. Ele o faz fazendo paralelos, né? Comparando Moisés com aquilo que ele fez e aquilo a qual ele foi chamado e representou. Ele coloca tudo isso como que Cristo tendo uma maior glória. Porque, olha o que ele diz: sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. A Bíblia diz que Moisés, Deus, né, falou que Moisés foi fiel com toda a sua casa, em toda a sua casa. E aí ele vai comparar aqui então as casas, né? Ele não está falando de casas feitas por mãos humanas, casa feita de tijolos, de massa e coisas do tipo. Ele está falando aqui acerca do povo de Deus. Moisés foi fiel diante do povo de Deus. O pastor já disse, né, que a casa aqui era o povo israelita, que era o povo de Deus. E o autor está dizendo exatamente isso, que ele foi fiel diante do povo de Deus para com o povo de Deus. E aí ele prossegue no versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele aqui o que o edificou. Ou seja, se Moisés ele é digno de ter honra diante do povo de Israel por conta da sua fidelidade para com a casa que era o povo de Deus, digno de maior glória e de maior honra deve ser Cristo. Por quê? Moisés só foi um servo da casa. Jesus é o Senhor da casa. E ele faz isso, ele faz essa comparação dizendo que muito maior glória tem aquele que edificou a casa. Ou seja, Moisés foi fiel na casa, um servo da casa, e Cristo construiu a casa. Ele é construtor da casa. Ele é o Senhor da casa. Portanto, é digno de maior glória do que Moisés. Então, o destaque aqui é para quem edifica a casa, né? Ele usa essa figura aí do arquiteto, né? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, quer dizer, quando na verdade nós temos uma casa, há alguém que construiu essa casa. Então, a glória para quem construiu, ao trabalho de alguém que construiu. Então, Cristo, ele é o arquiteto de tudo. Ele é o criador, né? Esse destaque que está querendo dar aqui para o trabalho de Cristo em relação à criação, a edificação dele. Mas no versículo 6 aqui, não sei se o Wesley quer falar nos outros demais, mas no versículo 6 tem algo extraordinário aqui que fala: mais Cristo como filho sobre a sua própria casa. Aí ele destaca: a qual casa somos nós. Então somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então nós somos a casa de Deus porque nós somos o templo de Deus. O Espírito habita na vida do cristão. Então essa casa é para habitação e nós somos a habitação de Deus. Então aqui fica claro uma revelação da nossa situação em relação a Deus, a nossa habitação, a nossa casa, que o escritor ele dá um destaque para a nossa vida aqui, né? Exatamente, pastor. O versículo 6 é importantíssimo. E é interessante como Deus decidiu habitar com o povo na Antiga Aliança. Quando a gente vai para Êxodo capítulo 25, verso 8, a Bíblia diz que Deus mandou construir uma casa, que a princípio era móvel, para que ele pudesse habitar. E ali nós temos então um tabernáculo, né? O tabernáculo fora construído para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Como o povo era peregrino ainda, como o povo não tinha uma terra fixa para habitar, a casa também era móvel. Quando o povo entra na terra a qual Deus havia prometido, aí então nós temos uma casa fixa, um templo. Aí a glória de Deus estava no tabernáculo e a glória de Deus acompanhava o povo como peregrino ali no deserto. Depois a glória de Deus vai para o templo, né? E lá no templo, como no tabernáculo, nós temos o lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, representada ali pela Arca da Aliança.
Hoje, o escritor aos Hebreus está dizendo que nós somos casa de Deus, onde a glória de Deus habita, ou seja, nós hoje na nova aliança, nós somos a habitação de Deus, como Paulo disse em uma outra epístola, a epístola aos Coríntios, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Hoje o Espírito de Deus, que também é Deus, da mesma substância de Deus, habita em nós. Não é casa feitas por mãos humanas, é nós hoje que somos o templo e a morada de Deus. E aí diz assim: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ou seja, há aqui um requisito, né, para que continuemos sendo essa casa de Deus. E qual é? Conservar firme a confiança e a glória da esperança de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, porém, para que isso continue sendo uma realidade, é necessário que conservemos firme essa confiança e a glória de Deus e a esperança até o fim. Estamos falando sobre a Epístola aos Hebreus. Estou aqui juntamente com o evangelista irmão Wesley, discorrendo alguns pontos importantes da carta, ou aliás da epístola. E nesse segundo bloco do programa, queremos falar as advertências quanto à incredulidade que a carta dá. Porque a carta é escrita para os judeus e mostrando que um coração endurecido, ele deixa de receber diversas bênçãos de Deus. E o escritor, ele faz lembranças de quando o povo de Israel estão saindo do Egito e mesmo diante das pragas que foram evidentes na vida deles, também presenciaram a abertura do Mar Vermelho e agora no deserto, onde aconteceu os maiores milagres da Bíblia. Todavia, eles se tornaram incrédulos e provocaram a ira de Deus, é chamado o dia da provocação, e devido a isso, essa tentação no deserto, uma nação que saiu de Israel, de 20 anos para cima, deixaram de entrar na terra de Canaã, com exceção de Josué e Caleb. E agora o escritor ele traz essa lembrança ao povo judeu para dizer para eles que não se tornem incrédulos quanto ao serviço do Messias e de acreditar em Jesus, e diz por que não deve se tornar incrédulo, por causa dos perigos desse coração incrédulo e coração mau, irmão Wesley. É isso mesmo, pastor. Pois bem, o escritor aqui ele vai concluir, né, a primeira parte dizendo que por isso nós devemos conservar firme a nossa confiança e a glória da esperança. E aí ele começa o versículo 7 com portanto. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Aqui ele está fazendo uma alusão quando o povo tentou a Deus, né, por conta da falta de água que teve ali no deserto, e o povo estava a ponto de apedrejar Moisés, e aí então eles começaram a provocar a Deus. Nos trouxe do Egito para que nós morrêssemos de fome e de sede aqui no deserto. É impressionante como o povo ele faz uma comparação acerca do deserto e o Egito ao qual ele estava vivendo. Parece que eles estavam vivendo a mil maravilhas lá no Egito, pastor Gisele. Parecia que eles estavam turistando apenas lá pelas terras do Egito. Mas não, o povo estava sendo escravo. Estavam sendo escravizados já há 400 anos. E mesmo Deus operando de forma sobrenatural para que esse povo saísse ali do deserto, o Senhor disse bem que começa com as 10 pragas, né? Uhum. Deus desbancando todos os deuses do Egito através das pragas. Cada praga representava uma divindade e Deus ali está desbancando todos esses deuses, mostrando para os egípcios e sobretudo para Israel que ele era Deus e nunca tinha esquecido do seu povo ali.
mas que tudo aquilo tinha um propósito, tudo aquilo tinha um tempo, né, determinado para que as coisas acontecessem, e eles saem de maneira milagrosa do deserto, do Egito, Deus abrindo o Mar Vermelho, e diante das primeiras dificuldades, eles já se esquecem de tudo que Deus fez a ponto de desejarem a escravidão novamente no Egito. É impressionante como o coração endurecido é capaz de desejar coisas inimagináveis. E o autor aos Hebreus vai dizer, portanto, se hoje ouvirdes a sua voz, ele está fazendo uma citação de um salmo, né? E o salmo faz a citação de Êxodo, que se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não devemos endurecer o nosso coração. Observe que ele fala no versículo 6, que hoje nós somos a habitação, a casa de Deus. A casa de Deus, onde Deus habita, quem habita em nós é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está constantemente falando conosco. Paulo vai dizer que o Espírito de Deus, pastor Gesiel, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o autor aos Hebreus vai fazer alusão a isso, dizendo, nós ouvimos a voz do Espírito de Deus constantemente. E ouvindo essa voz, nós não devemos endurecer o nosso coração como na provocação ou na tentação do deserto. Provocação e tentação no deserto aqui, essa palavra provocação e tentação tem equivalência no hebraico, que é Massá e Meribá, que lembra exatamente, né, daquele episódio lá, onde o povo, quando se depararam com a escassez de água, imaginaram que iriam morrer de sede. E disseram, Deus nos trouxe do Egito para morrer aqui. Estavam a ponto de apedrejar Moisés por conta dessa falta de água, e aí a Bíblia tem isso, o próprio Deus tem isso como uma provocação e uma tentação. E aí então ele vai fazer essa advertência para que nosso coração não seja endurecido, como na tentação, para que então essa incredulidade, para que então essa falta de discernimento, essa falta de confiança em Deus nos leve a ter um coração endurecido, e com o coração endurecido desejarmos retroceder. Aqui ele está falando a pessoas que estão sendo tentados a retroceder do cristianismo para o judaísmo. Ele tá falando para pessoas que estavam sendo tentados, né, a abandonarem a sua fé para voltar às práticas do judaísmo. E ele faz isso comparando com o povo no deserto e querendo retornar ao Egito. Ou seja, o retrocesso sempre será a pior maneira de lidar com qualquer situação. Nós temos que olhar para frente, temos que olhar para Cristo. E um detalhe que ele revela aqui é sobre o coração mau, né? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E o contexto que ele está dizendo nos versículos antecessores, o coração mau e infiel é aquele coração que provoca incredulidade, né? Que não acredita nas obras de Deus, porque na verdade aqui o que causou a ira de Deus contra o povo de Israel no deserto é porque eles não acreditavam que eram capazes de tomar as terras de Canaã. Quando os espias disseram, olha, de fato ali os homens são gigantes e nós estamos diante dele como que gafanhotos, não tem condições da gente lutar contra os cananeus e vencer, sendo que Deus havia dito que entregaria os cananeus nas mãos dele e eles tomariam posse da terra de Canaã. Essa foi a palavra de Deus. E eles descreram disso, falaram que não, é incapaz, e começaram então, depois dessa incredulidade, a murmurar e a provocar Moisés. Qual que é a provocação? Dizendo para Moisés, você tirou nós do Egito para a gente morrer nesse deserto. A gente estava no deserto lá, tranquilo, apesar de escravos, mas tínhamos vida. Agora vamos morrer aqui diante desses homens. Vamos morrer no deserto, não temos. Aí começou uma série de coisas, porque um abismo chama outro abismo. Não temos carne, não temos alhos, cebolas, e desencadeou a ira de Deus. Deus falou para Moisés, deixa eu destruir esse povo aí. E Deus queria destruir todo o povo se Moisés então não fosse um intercessor, entrasse e pedisse a misericórdia. Mas mesmo assim, todos aqueles que murmuraram
Porque o coração mau e fiel nesse contexto aqui é um coração que não acredita nas bênçãos de Deus, um coração que despreza aquilo que Deus está dizendo. E às vezes não precisa você ser um assassino, um estuprador, alguém que está maquinando algo mal para dizer que você tenha um coração mau e infiel. Mas quando Deus está dizendo que você deve andar por tal caminho que a bênção é certa, se você fizer as coisas de conforme a palavra de Deus, sendo instruída pela liderança, dizendo faça isso e aquilo, que a sua família, a sua vida será bom, e as pessoas então não acreditam nisso e fazem o contrário, se torna um coração mau e fiel, irmão Esclero. Exatamente, pastor Gesiel. É importante, né, como ele vai tratar acerca da incredulidade aqui. Ele vai dizer no versículo 9, né? Onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, o povo de Deus estava sendo incrédulo diante do maior cenário de milagres de toda a Bíblia. Em nenhuma outra parte das Escrituras nós vemos tantos milagres acontecerem como no povo do deserto. E são milagres de cair o queixo. Nós vemos, desde a sua saída, né, o mar se abrindo. Nós vemos para que esse povo se alimentasse, Deus enviando todos os dias maná. A alimentação era vinda dos céus, o pão que desceu dos céus, né? Pão descia dos céus para alimentar esse povo. Esse povo viu água sair da rocha. Esse povo viu e presenciou uma centena de milagres, muitos e muitos milagres. E o que é interessante, esse povo caminhou pelo deserto, pastor Gesiel, por 40 anos, e a Bíblia diz que os seus sapatos não envelheceram, e nem seus sapatos não gastaram, e nem as suas roupas envelheceram. Hoje, se a gente for a um deserto, pode ser o sapato mais caro que existe na face da terra, se nós andarmos durante todo um dia no deserto, no calor causticante, naquele sol causticante como é no deserto, o nosso sapato não dura um dia. E o povo andou por 40 anos e o seu sapato não envelheceu, nem as suas roupas. E mesmo assim o povo vendo e presenciando todos aqueles milagres que não estavam longe, mas estavam em seu próprio corpo. Eles viram coluna de fogo durante a noite, porque o deserto, né, durante a noite é muito frio e durante o dia é muito quente. É um contraste grande de climas no deserto, onde aquele povo estava caminhando, que só Deus, né, para cuidar da saúde daquele povo e fazer com que eles não viessem a ter qualquer tipo de distúrbio ali na sua saúde. E as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos também não. E os milagres foram acontecendo e mesmo assim esse povo era incrédulo. E aí o versículo 11 diz, por conta dessa incredulidade, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, no versículo 12, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O pastor Gesiel disse aqui muito bem, que o coração mau e infiel aqui não é o coração da pessoa que nem acredita em Deus. Eu não creio que Deus existe. É pessoas que estão, às vezes, na igreja, é coração de pessoas que às vezes já têm o conhecimento de Deus e mesmo assim permanecem não crendo. A incredulidade é a raiz dos males no coração do ser humano. A incredulidade é um mal terrível. Foi ela que fez com que todos aqueles corpos tombassem no deserto e não participassem da terra prometida. Foi a incredulidade a causa maior desse povo não entrar na terra prometida no repouso eterno. E aí ele vai fazer uma comparação, que se nós formos incrédulos também, nós não entraremos no repouso eterno. Estamos falando da Epístola aos Hebreus e especificamente destacando elementos do capítulo 3, elementos que nos servem de lições. E o escritor aos Hebreus está falando agora, depois que faz
um levantamento da superioridade de Cristo, da supremacia de Cristo em relação a Moisés, por mais que Moisés seja um grande ídolo e ele destaca isso, mas prova que Cristo é superior a Moisés. Agora ele faz advertência dizendo que a incredulidade pode causar danos espirituais para a vida do povo de Israel. E esta altura o escritor vai dizer que nós precisamos, enquanto o dia que se chama hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque Deus está falando para o povo de Israel, mostrando revelações sobre a vida de Cristo, o ministério de Cristo e o propósito que ele veio para a terra. E mediante a essas revelações, o escritor aos Hebreus está pedindo que o povo não endureça o coração, mas que abra o coração para a mensagem, porque a dureza de coração pode causar, inclusive, a morte, como houve a morte das pessoas que estavam no deserto, que saíram do Egito. Então, irmão Wesley, aqui ele faz essa advertência para o povo de Israel e então destaca a incredulidade, para que eles não sejam incrédulos como foram vossos pais, mas que deem ouvidos àquilo que Cristo está dizendo e pelo qual Cristo veio, que é salvar as pessoas, e como ele é o sumo sacerdote e também superior aos anjos, superior a Moisés, e as pessoas então tinham essa dificuldade, como até hoje os judeus têm dificuldade de acreditar na pessoa de Cristo como um divino ser, o ser divino na sua vida. Exatamente. Ele vai falar acerca do coração mau e infiel, e que nós não devemos ter esse coração nessa condição. E aí ele vai dizer, no versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, né, que é o principal algoz do ser humano. E ele já vai dizendo que o pecado é um engano, né? Porque aparentemente o pecado parece muito bom, parece não ter nada a ver e parece não nos prejudicar. Porém, tudo isso é só engano. E o pecado, ao lado da incredulidade, faz o nosso coração se endurecer. E aí ele vai dizer no versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E aí, aqui ele volta, né, o que ele tinha dito lá no versículo 6, porque nós somos participantes de Cristo. Nós que o temos em nossa vida, nós que nos decidimos por ele, e fizemos isso no início da nossa fé, nós somos participantes. Porém, essa participação e esse título de participante de Cristo, ele só é possível se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Nós temos que reter a possibilidade da apostasia, é uma realidade. E aí ele vai dizer que nós nos tornamos e permanecemos como participantes de Cristo desde que retenhamos firmemente o princípio da nossa confiança. E é até quando isso? Ele dá o tempo, né? Até ao fim. Não nos é permitido parar no meio do caminho. E não há nenhum mérito em apenas começar. Claro que para que tudo aconteça tem um começo. Porém, o que vai nos garantir, o que vai fazer com que, de fato, desfrutemos desse repouso a qual Cristo nos preparou, é a nossa perseverança, é ir até o final. Aí no versículo 16, ele diz, porque havendo alguns ouvindo, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. A provocação foi generalizada, quase que todo mundo, né? Apenas dois dos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Quem são eles? Josué e Caleb. Todos os outros corpos tombaram no Egito. E é impressionante isso, pastor Gesiel, porque quando você faz uma conta básica daqueles que saíram do Egito, eram 600 homens. E aí a Bíblia não fala acerca das mulheres e das crianças. Uhum. Então nós temos aproximadamente, para jogar por baixo, 2 milhões de pessoas saindo ali do Egito. E
peregrinando no deserto. Desses 2 milhões, apenas 2 entraram na terra a qual Deus havia prometido para o seu povo. E aí ele vai dizer, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Sim, ele se indignou com os que pecaram. A promessa era feita para todos. Todos teriam direito da promessa de Deus. Porém, a incredulidade, a falta de perseverança fez com que os seus corpos tombassem ali no deserto. E a quem jurou não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, o que o cerne e aquilo que o autor vai tratar e advertir contra aqui no capítulo 3 é a incredulidade. E ele o faz já nos preparando para o capítulo 4, onde ele vai falar acerca do repouso sabático, né? Por meio da fé. Ele está falando aqui apenas que o povo não pôde entrar na terra prometida por conta da desobediência e que há uma promessa de Deus, de Cristo para nós. E ela se encontra, né, no livro de João, quando Jesus disse, eu vou e vos prepararei lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Porém, para esse repouso a qual Cristo está nos preparando, a qual Cristo construiu e edificou para nós, só entrarão nele aqueles que não forem incrédulos, que não desobedecerem e que manterem e que se mantiverem firmemente a sua vocação e também para aquilo que foram chamados, retendo a confiança verdadeira em Cristo Jesus. Porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, a gente contabilizava tanto os homens quanto as mulheres, as crianças, né, jovem, adolescente. Então eram inúmeros, aproximadamente aí 2 milhões, 3 milhões de pessoas, precisamente, né? Agora, no deserto, os adultos, principalmente a Bíblia destaca os de 20 anos para cima, foram os que murmuraram contra Moisés, provocaram a ira, fizeram uma provocação, né, dizendo que não conseguiriam, que Moisés os trouxe para matá-los no Egito. Então esses de 20 anos para cima, todos eles, com exceção de Josué e Caleb, ficaram no deserto. Por isso que esse tempo no deserto, a gente olha no mapa a peregrinação do povo de Israel, eles estão ali rodando no deserto durante quase 40 anos, fazendo mudanças e mudanças e mudanças, até que o último morresse. Até que o último indivíduo que estava com o coração incrédulo, coração mau, até que esse último tombasse ao chão, né? Então depois que o último incrédulo morreu, de 20 anos para cima, sobrou só Josué e Caleb. Aí os demais, de 20 anos para baixo, é a nova geração. Então essa nova geração foi que herdou as terras prometidas, e por isso que há a repetição das leis, o Deuteronômio, repetindo as leis para essa nova geração que era pequena quando Moisés falou a primeira vez a geração antiga. Então nós vemos aqui que eles não puderam entrar, como disse o escritor, por causa da incredulidade, não crer nas promessas de Deus, desfazer dos milagres de Deus e levar a vida como querem, né, não tendo uma consciência direta de Deus, pode causar esses danos morais, esses danos espirituais, também até os danos físicos. Então há pessoas que têm esses corações incrédulos, que Deus está falando, fala através da palavra, através da profecia, de conselhos, para que eles possam ter uma vida equilibrada, uma vida pautada na obediência da palavra, no retorno à palavra, e as pessoas então não dão ouvido, então com certeza virá os prejuízos e as consequências desta desobediência, irmão. Então são lições, irmão, para a nossa vida, que a gente deve ficar então orientados por estas palavras da epístola de Paulo, a epístola aos Hebreus. Estou querendo dizer que foi Paulo que escreveu, mas não foi não. Isso é impressionante, né? E quando nós fazemos a aplicação desse texto
aos nossos dias e à nossa vida, o que nós podemos dizer é que nós já temos visto o quanto Deus já fez por nós, e mesmo diante de situações que muitas delas são até menor daquilo que Deus já nos fez vencer e já mostrou para nós o seu tamanho poder, a sua imensa glória, nós venhamos a ceder e deixamos, né, de crer. Os judeus aqui, eles têm a sua esperança em Cristo Jesus. O autor, a carta aos Hebreus vai dizer isso, que a esperança tem que estar em Cristo Jesus por conta disso, porque quando nós estamos olhando apenas para as circunstâncias, para o momento, por exemplo, eles estavam passando por perseguições ali terríveis, de até os seus bens, né, serem retirados, as suas posições, aqueles que tinham cargos públicos, isso estava sendo ameaçado, e mesmo assim o autor aos Hebreus vai dizer, a nossa esperança não está aqui nessa terra, por isso devemos manter firme a nossa confiança em Deus, em Cristo Jesus, porque nós não esperamos apenas que as coisas terrenas deem bem para que nós possamos ter a nossa fé firme em Cristo. A nossa fé, ela não é apenas para o aqui e agora. Nós esperamos uma terra e uma possessão vindoura, a qual Cristo nos garantiu no Calvário. E é por isso que nós devemos manter a nossa fé. Não importa o que aconteça, nós estamos vivendo um período pandêmico, onde só no Brasil quase 600 mil pessoas já morreram. E nós não devemos ficar atemorizados quanto a isso. Por quê? Porque nós temos a garantia de que a morte, para nós cristãos, não é o fim. É apenas um meio pela qual nós encontraremos com o Senhor e com Ele viveremos para sempre. Porém, não esqueçamos da advertência. Só viveremos com Ele para sempre, desde que mantivermos firmes a nossa confissão e o princípio pelo qual nós cremos. Cremos em Jesus e devemos manter a nossa fé viva nesse Cristo a qual cremos. Maravilhoso Deus e soberano Pai, graças te damos por essa manhã que aqui estivemos, meu Pai, nos estúdios da Rádio Nazareno, para aqui trazer uma palavra ao teu povo que está ouvindo neste momento. Queremos te pedir, meu Pai, que as ondas dessa rádio possa não só ir até as casas das pessoas que estão ouvindo, mas também em seus corações. E como ouvimos aqui nessa manhã, que o Senhor possa nos proporcionar, meu Pai, as oportunidades certas, a fim de que o nosso coração não se endureça diante das dificuldades e das coisas que são aparentes, Senhor. Peço a Ti, Deus, que o Senhor venha fazer com que o nosso coração se mantenha firme e confiante em Ti. Afaste de todos nós a incredulidade, Senhor, para que nós possamos crer que o Senhor de fato é Deus e que a nossa vida não se resume apenas aqui nessa terra, mas que o Senhor tem para nós um céu de glória onde habitaremos eternamente e com o Senhor, onde a nossa alma se alegrará para sempre e ali não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro e não haverá mais noite e estaremos sempre contigo. Seja conosco, é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém.